Lídia, ignoramos, somos estrangeiros, onde quer que estejamos. Lídia, ignoramos, somos estrangeiros, onde quer que moremos. Tudo é alheio, nem fala a língua nossa. Façamos de nós mesmos o retiro, onde esconder-nos, tímidos do insulto, do tumulto do mundo, que quer o amor, mas que não ser dos outros, como um segredo dito nos mistérios, seja sacro por nós. Algumas características do livro poderiam ser ressaltadas, acho que vale a pena a gente pensar sobre elas. Uma delas é que a escolha de um material didático é sempre um momento delicado, porque é um compromisso com usar o material durante aquele ano, o tempo didático é sempre mais escasso do que a gente gostaria que fosse, então o professor sempre se coloca, a gente sabe, porque a gente tem aí mais de 20 anos de estrada na sala de aula, do quantas coisas são colocadas em jogo na hora de escolher. Uma característica de Canto das Musas que acho que vale a pena ressaltar nesse sentido é o fato de que ele é um livro que pode ser usado ao longo dos 3 anos do ensino médio, contribuindo com diferentes projetos. Por exemplo, se o professor decide organizar o currículo pelas escolas literárias, ele tem poemas de diferentes escolas ali no livro que ele pode usar em momentos estratégicos para discutir questões específicas. Se ele vai usar, se ele está trabalhando por projetos e ele decide fazer por literatura comparada, ele pode usar poemas de diferentes escolas para comparar. Se ele vai desenvolver um projeto de escrita e precisa de bons modelos de textos longos, com argumentação sólida, que se segue diferentes etapas e que se constrói de forma coesa e coerente, ele pode usar as análises como modelo. Então, assim, são muitas possibilidades de trabalho e isso pode se organizar ao longo de 3 anos, com diferentes propósitos, não é? E acho que talvez, não sei se ficou claro, mas ele não precisa ser seguido os textos podem ser escolhidos de forma aleatória, não precisa ser numa sequência, tanto é que as unidades das leituras, elas não têm uma numeração. O professor pode escolher a primeira leitura e depois a última, ele vai escolhendo conforme a sua necessidade didática. Não há uma sequência a ser seguida de maneira rígida. Existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infâmia e cobardia, e deixa transformar-se nessa festa em manto impuro de bacante fria. Meu Deus, mas que bandeira é esta que impudente na gávea tripudia? Silêncio. Musa, chora tanto que o pavilhão se lave no teu pranto. Auriverde pendão de minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança, estandarte que a luz do sol encerra e as promessas divinas da esperança. Tu, que da liberdade, após a guerra, fosse hasteado dos heróis na lança, antes te houvessem roto na batalha, que servires a um povo de mortalha. Fatalidade atroz que a mente esmaga, extingue nesta hora o brigue imundo, o trilho que Colombo abriu na vaga, como um íris no pélago profundo. Mas é infâmia demais. Então, além do livro, há o material que está no site a ser disponibilizado gratuitamente, né, para o professor com sugestões de projetos. Então, é um livro que está a serviço do trabalho intertextual e interdisciplinar. Isso é importante. Ele já é interdisciplinar pela própria dele. Música e poesia, e trazendo diálogos, possibilitando diálogos com a filosofia,
com a história, com a geografia, com outras áreas artísticas além da música, com outras formas, manifestações artísticas além da música, enfim, pode estar apoiar o professor em diferentes momentos e de diferentes formas. Eu gostaria só de acrescentar, Aline, antes da gente encerrar, que embora seja um livro bastante apoiado, ele foi construído, né, a partir de teorias sobre a literatura, sobre a poesia especificamente, ele não é um livro acadêmico. Ele é um livro que está a serviço desse leitor iniciante, desse leitor que ainda precisa de um certo apoio para fazer a exploração do texto literário. Então, para isso, a gente criou uma ferramenta que me parece bastante útil, que tem sido reconhecida como uma ferramenta útil, que é o glossário básico que está no final do livro, com termos da literatura que devem ser assimilados por um bom leitor e que não está necessariamente dentro da leitura de uma maneira acadêmica, né? É um texto que não é acadêmico, porém está apoiado na construção de um texto acadêmico. Por isso a gente colocou um glossário básico no final sobre a teoria literária e sobre a teoria da poesia. Então, me parece que esse livro, ele tem sido, né, eu defendo esse livro como uma ferramenta de apoio à formação do leitor de poesia, ao longo da sua formação. Não é para uma certa série. É um livro que pode ser usado, me parece que, dentro do que a gente conhece dos currículos, né, nos séries finais do ensino fundamental 2, né, e ao longo do ensino médio, para apoiar a formação do leitor literário. Muitas vezes, para as primeiras interações, pode ser planejada a leitura compartilhada, da análise, com o professor apoiando mais, fazendo perguntas, fazendo pausas, intercalando a leitura com momentos de diálogo, de discussão sobre o texto. E dá para pensar numa progressão, à medida em que os alunos vão avançando na escolaridade, do nono ano, para o primeiro ano, para o segundo, para o terceiro, os leitores podem ficar mais autônomos e já vão aprender a usar sozinhos o glossário, como a Cibele acabou de apontar, e mais familiarizados com textos mais longos e mais densos. Então, a ideia seria pensar, uma das ideias, né, uma das possibilidades, pensar numa progressão da autonomia do aluno para a leitura de textos acadêmicos, que são textos acadêmicos pensados para essa faixa etária, né, não para acadêmicos universitários, mas que tem um certo um desafio que contribui para a formação da leitura de textos mais complexos, e aí, ao longo do processo, as ajudas podem ir cada vez diminuindo mais, para que ao final de um tempo de trabalho, os alunos possam ler sozinhos. Muito bom, muito bom. E aproveitem os áudios, as canções, são maravilhosas. Boa leitura. Lídia, ignoramos. Somos estrangeiros, onde quer que estejamos. Lídia, ignoramos. Somos estrangeiros, onde quer que moremos. Tudo é alheio. Quem fala a língua nossa, façamos de nós mesmos o retiro onde escondermos do insulto, do tumulto, do mundo, que quer o amor, mas que não ser dos outros, como um segredo dito nos mistérios, seja sacro por nosso, seja sacro por